Oi, então vamos começar mais uma aula de história e a aula de hoje é sobre Rasputin, um místico, feiticeiro, curandeiro da corte russa. Grigori Rasputin foi um místico de origem camponesa que exerceu enorme influência sobre o czar Nicolau II e a czarina Alexandra entre os anos 1906 e 1916 na Rússia. Durante esse período, Rasputin esteve por trás de várias decisões políticas e militares tomadas pelo monarca russo. E estas decisões influenciaram os rumos da história e também selaram o futuro da dinastia Romanov. Os Romanovs governavam a Rússia há quase 300 anos. Nicolau se sentia pressionado para continuar a dinastia e expandir o império. Quando Rasputin se aproximou da família real em 1906, ele tinha 37 anos. Era descrito por alguns como um homem fascinante, uma espécie de santo andarilho capaz de se comunicar com Deus e curar as mais graves doenças das pessoas. Outros o consideravam um farsante, nada além de um charlatão que fazia uso de seu carisma para enganar os mais ingênuos. Rasputin provavelmente veio ao mundo entre 1863 e 1873, batizado como Grigori Efimovich Novik. Até a juventude morou na cidade siberiana de Pokrovskoye. Apesar de começar a pregar a palavra de Deus desde os 11 anos, o jovem ficou conhecido por sua queda por sexo e álcool. Aos 18 anos, ele foi a um monastério e conheceu a seita Klist, que pregava a prática dos piores pecados para salvar a alma. Para os seguidores da seita, só quem havia pecado ao máximo conseguiria a redenção máxima. Que conveniente, não é mesmo? A filha de Grigori, Maria, sempre defendeu que ele havia rejeitado a seita por sua repulsa à ideia de autoflagelação praticada por eles. No entanto, ele acabou defendendo algo parecido, que ceder à tentação era uma forma de humilhação diante de Deus e, portanto, o caminho para a salvação. Passou então a ser conhecido como Rasputin, que significa depravado em russo. O fato é que Rasputin abandonou sua esposa e 3 filhos em 1904 e fundou um culto religioso centrado na sua figura. Conquistou inúmeros adeptos, sobretudo do sexo feminino. Sim, Rasputin era um mulherengo famoso e se utilizava de seu poder persuasivo para viver cercado de mulheres. Mas sua ambição não cabia em uma aldeia tão remota. Rasputin decidiu então peregrinar pela Grécia e por Jerusalém, desenvolvendo suas próprias doutrinas. Em 1903, ao retornar à Rússia e se estabelecer em São Petersburgo, ele já era considerado um starets, um homem santo, adivinho e curandeiro. Graças às suas boas relações com a igreja, conseguiu se aproximar da elite do império. E qual era o contexto histórico em que Rasputin viveu? Bem, por mais de 3 séculos, a Rússia foi governada por uma única família, os Romanov. Nenhuma dinastia moderna durou tanto tempo quanto essa. Naquela época, a Rússia passava por um período de extrema instabilidade. Com a morte do grande estadista Alexandre III, o poder caiu nas mãos do infantilizado Nicolau II, que claramente não tinha visão para reger os complexos trâmites do Império Russo. Para desgosto dos pais, ele havia escolhido casar-se com Alexandra, de ascendência germânica e bisneta da rainha Vitória da Grã-Bretanha. Isolado do resto da corte, o casal se empenhou em produzir um herdeiro. O que fez com que Rasputin se aproximasse do casal de monarcas foram suas supostas habilidades como curandeiro. O único filho homem do casal, portanto legítimo herdeiro do trono russo, sofria de hemofilia, uma doença gravíssima para a qual não havia tratamento no início do século XX. A hemofilia é uma doença que faz com que o sangue não coagule corretamente, provocando um sangramento excessivo, externo ou interno, que ocorre após qualquer lesão. Então, cada mínima lesão poderia ser fatal para o pequeno Alexei e para o futuro da dinastia Romanov. E na falta de tratamentos médicos, a saída era apelar às forças sobrenaturais. E é aí que entra Rasputin, famoso por curar doenças através da fé. Filho está muito doente. Eles precisavam de um milagre. Então, você é Grigori Rasputin. Apesar de seu sucesso como curandeiro, o iletrado místico era visto como uma péssima influência na corte. Era odiado por seus hábitos extravagantes, temido por sua suposta paranormalidade e execrado por ter origem pobre. Boatos diziam que Rasputin estava frequentando a cama de Alexandra e praticando jogos sexuais com as filhas dela. O próprio bruxo alimentava a fama, proclamando suas supostas conquistas durante banquetes regados à vodka. Não demorou para que a polícia secreta russa fizesse chegar aos ouvidos de Nicolau II informações sobre tais fanfarronices.
Advertido, Rasputin negou os fatos, atribuindo-os à inveja da sociedade. Não adiantou, nem mesmo um pedido pessoal de Alexandre ao czar evitou que Rasputin fosse enviado de volta para Krosvokoye, mas ele voltaria. Durante a temporada de caça de 1912, os Romanov foram passar férias em Spala, na Polônia, onde Alexei teve outra crise aguda de sua doença. Depois que os médicos da corte desistiram de tentar curar a criança, Nicolau II chegou a encomendar um funeral. Alexandra, em desespero, enviou um telegrama para Rasputin, que prontamente respondeu: "Não se preocupe, o pequenino não morrerá. Não deixe que os médicos o aborreçam." Dias depois, Alexei estava recuperado. Rasputin retornou assim ao seu lugar na corte. O que quer que tenha acontecido em Spala naquele outono mudou a vida de Alexandra. Se o místico siberiano já havia causado uma boa impressão, depois dessa visita milagrosa, o prestígio de Rasputin junto aos monarcas só aumentou. Com o passar do tempo, além de curandeiro familiar, Rasputin passou a ser ouvido pelo casal real como conselheiro em diversos assuntos. Segundo os historiadores especializados na família Romanov, não dá para entender a influência de Rasputin sobre a família real russa sem levar em conta as necessidades pessoais do czar e da czarina. Havia a própria histeria de Alexandra, que necessitava de apoio espiritual. Havia também as dificuldades de Nicolau em exercer seu papel de governante, e Rasputin inspirava confiança. Estava sempre à disposição para dar apoio, fosse qual fosse o tema que preocupasse o casal. Certa vez, o próprio Nicolau chegou a confessar que, nos momentos de dúvida e de agitação espiritual, adorava conversar com Rasputin, e depois dessas conversas, a sua alma ficava sempre luminosa e calma. O auge do poder de Rasputin se deu em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial. Em setembro daquele ano, Nicolau decidiu assumir o comando supremo de suas tropas presencialmente, apesar de vários ministros serem contra a decisão. De início, Rasputin também foi contra, mas quando notou que Nicolau estava decidido, passou a encorajá-lo, chegando a dizer que essa decisão era o início da glória do reinado. Rasputin era um sujeito esperto, fazia de tudo para manter seu prestígio como czar, mesmo que para isso tivesse que mudar de opinião. Mas a verdade é que a decisão não era nada boa. O czar não tinha habilidades militares para assumir o comando direto das tropas no front. O general que ele substituiu, Nicolau Nikolaevich, era bem mais experiente. Isso só contribuiu para a população ficar mais contra o czar e culpá-lo pela guerra. Com o czar na guerra, quem assumiu o comando da Rússia? Sua esposa, Alexandra. E qual era o conselheiro preferido de Alexandra? Rasputin, é claro. Ele se tornou uma das forças mais influentes na corte imperial russa a partir de 1915, chegando a nomear ministros e a dar conselhos militares a Nicolau. Foi assim com Alexander Protopopov. Era preciso encontrar alguém para o Ministério do Interior e Protopopov era um seguidor de Rasputin. A princípio, Nicolau não aprovou a nomeação, mas a influência de Rasputin sobre Alexandra era tão forte que esta acabou convencendo o marido a aceitar a indicação. O Império Russo vivia seu declínio lentamente. A crise interna era grande, a escassez de alimentos básicos, a inflação que só aumentava, e enquanto isso o czar estava no campo de batalha. E as decisões tomadas pela imperatriz junto de Rasputin foram se revelando desastrosas para o governo, que ia perdendo a legitimidade perante a população. E nosso filho precisa do Grigori. Ele engana você. Não pode permitir que Rasputin controle o país através da sua esposa. A submissão da czarina às ideias de Rasputin tinha um motivo claro. O curandeiro teria o poder de salvar Alexei, o herdeiro do império, da chamada doença real, nome dado à hemofilia. Talvez não seja exagero dizer que Rasputin ajudou a fundar o Império Russo, abrindo caminho para a Revolução de 1917. Com a presença dos oportunistas indicados pelo conselheiro, o Império Russo caiu no caos e a corrupção se alastrou. Enquanto isso, na frente de batalha, Nicolau II despejava seus soldados para a morte certa. A crise fez crescer a insatisfação com a monarquia russa e com os desmandos de Rasputin, e ele não tinha opositores apenas dentro da Rússia. Para a Inglaterra e França, ter os russos como aliados na guerra era crucial para dividir as forças encabeçadas pela Alemanha em duas frentes. A influência de Rasputin sobre a família Romanov sempre incomodou muita gente, ainda mais quando ele se tornou o principal conselheiro do governo durante a Primeira Guerra. Até que em 1916 surgiu nos círculos próximos aos Romanov uma conspiração para assassinar o curandeiro. Também não era a primeira vez que isso acontecia. Desde que se tornou um dos favoritos do monarca, Rasputin passou a ser visado por conspiradores. Por isso ele contava com seguranças particulares. O monge tem que ir.
a Rússia se rebelou. Quem os mantém no poder? Há manifestantes nos portões. Um dos que mais odiavam Rasputin era o príncipe Félix Yusupov, casado com a sobrinha do czar Nicolau. Para ele, o envolvimento de Rasputin com os Romanov era considerado péssimo para o futuro da Rússia. Ainda há dúvidas sobre as circunstâncias do assassinato de Rasputin. O que se sabe é que a conspiração envolveu um grupo de pessoas liderado por Yusupov e que a morte ocorreu no Palácio do Príncipe na madrugada do dia 16 de dezembro de 1916. De acordo com a versão oficial, Rasputin teria sido convidado por Yusupov a uma festa em seu palácio, onde a certa altura foi surpreendido por um tiro dado por Yusupov. O tiro não foi fatal e durante a fuga Rasputin foi alvejado mais 2 vezes por outros conspiradores que estavam escondidos no palácio. Quando 2 operários russos notaram sangue no corrimão na ponte Pretovsky e uma bota foi encontrada no gelo abaixo, a polícia começou a procurar na área pelo corpo de Rasputin. Seu corpo foi encontrado sob o gelo do rio em 1º de janeiro, aproximadamente 200 metros a jusante da ponte. Uma autópsia foi realizada pelo Dr. Dmitry Kozorotov, cirurgião sênior de autópsia da cidade. O relatório que Kozorotov escreveu mais tarde foi perdido, mas depois afirmou que o corpo de Rasputin tinha mostrado sinais de trauma grave, incluindo 3 ferimentos de bala e muitos outros ferimentos, muitos dos quais Kozorotov sentia terem sido sustentados após a morte. Alguns historiadores sustentam a hipótese de que houve participação do serviço secreto britânico no assassinato de Rasputin. É que em outubro de 1915, diante dos milhões de mortos nos campos de batalha, Rasputin encorajou Nicolau a retirar suas tropas do fronte e tentar selar um acordo de paz independente com a Alemanha, o que desagradou bastante os britânicos, aliados dos russos. Isso, segundo essa versão, teria motivado a Grã-Bretanha a participar da conspiração para exterminar a má influência no governo russo. 2 homens até hoje não identificados que fizeram parte do grupo que matou Rasputin seriam agentes britânicos. Rasputin foi enterrado em 2 de janeiro em uma pequena igreja que Anna Virubova estava construindo em Tsarskoye Selo. O funeral foi assistido apenas pela família real e alguns de seus íntimos. A esposa, a amante e os filhos de Rasputin não foram convidados, embora suas filhas tenham se encontrado com a família real na casa de Virubova mais tarde naquele dia. Seu corpo foi exumado e queimado por um ataque de soldados pouco depois que o czar abdicou do trono em março de 1917, a fim de evitar que seu local de sepultamento se tornasse um santuário ou um ponto de reunião para os apoiadores do antigo regime. Então, isso também terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau e lavem as mãos.